Estão na casa do Pai, nossa segunda reunião de domingo. Tivemos um culto aqui pela manhã incrível e esse não é diferente, amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Abra a Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo de número 2. Nós vamos ouvir Deus falar conosco através da carta do nosso irmão Tiago. Lá no finalzinho da Bíblia, a carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 2. Quem for achando, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Isso, quem pede misericórdia sempre alcança. Amanhã nós temos escola bíblica, amém? Temos o TED amanhã, vai ser incrível a aula. Você que quer aprender de Bíblia, aprender das Escrituras, amanhã é uma grande oportunidade para você fazer isso, amém? Amanhã você consegue fazer todas as perguntas que você tem dúvida para o Alan, para o Luiz, para o Jefferson. E eles sabem tudo, viu, irmão? O que eles não sabem, eles vão consultar o Espírito Santo e depois volta com a resposta. Quem achou, diga amém. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo ou de alegria o fato de passardes por diversas provações. Olha só o que Tiago está escrevendo à igreja. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, de alegria. Olha só, o fato de passardes por diversas, muitas, várias provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais. O que a prova da fé produz? Perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais o quê? Aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude. Você crê que é a palavra de Deus? Você pode aplaudir ela aí do seu lugar? A Bíblia fala alguns versículos que de imediato é difícil de entender. Quando Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu já preguei sobre essa palavra, a aflição é a mesma palavra para a prensa, a mesma palavra de alguém que está sendo esmagado, pressionado por todos os lados. E Jesus está dizendo, olha, vocês serão esmagados, pressionados, mas tende bom ânimo. E eu descobri na minha vida que se a gente perder o bom ânimo, só fica as provas. Eu descobri que na minha vida que se a gente perder o bom ânimo, perder a alegria, só fica as lutas. E o apóstolo Tiago, ele está escrevendo às igrejas, dizendo, olha, se alegrem quando vocês estiverem passando diversas lutas, provações, dificuldades, faltas, perdas. Se alegrem. E ele vai dar um motivo por qual nós devemos nos alegrar mesmo diante das lutas. E Tiago vai dizer que as lutas são as ferramentas que Deus usa para moldar as nossas vidas. Ele vai dizer que as lutas, as ferramentas que Deus usa para moldar nossa fé. E ele vai dizer que as lutas precisam produzir em nós perseverança. Diga comigo, perseverança. O apóstolo Tiago está dizendo que as lutas não são para nos parar, mas para criar em nós, produzir em nós perseverança. E ele vai dizer que a perseverança vai moldar nossa fé de um ponto tal que não vai nos faltar coisa alguma ou virtude alguma. Olha só o que ele está dizendo. As lutas têm um papel na nossa vida de produzir perseverança. E a perseverança vai moldar a nossa fé, vai moldar a nossa vida de uma tal maneira que não vai nos faltar virtude alguma. Você crê nisso em nome de Jesus? Isso é poderoso. O que o apóstolo Tiago está dizendo é que as lutas é o meio que Deus usa para tirar de dentro de um menino um homem. É as lutas que traz maturidade.
As lutas que são instrumentos que Deus usa para que a gente possa expandir, possa crescer, possa avançar e possa suportar coisas maiores. Você crê nisso em nome de Jesus? Deixa eu ser profeta na sua vida. Eu quero declarar que as lutas que vocês estão passando, que você está passando, é uma ferramenta de Deus para fazer você crescer, para fazer você expandir, para fazer você alcançar lugares que você jamais alcançaria. Eu quero declarar em nome de Jesus que as lutas são um exercício da fé que Deus está usando para tirar de dentro de menino, homem cheio de virtude, cheio de sabedoria e cheio do poder de Deus. Você está aí em nome de Jesus? Eu venho aqui como ministro do Senhor dizendo que Deus não tira as provações, mas Deus dá força para você em meio às provações. Deus dá sabedoria para você em meio às provações. Deus traz recurso em meio às provações, porque as provações são ferramentas de Deus para te fazer crescer, para te fazer, sabe, em nome de Jesus evoluir. Você está aí em nome de Jesus. É isso que Tiago está nos ensinando. Querido, a maioria dos homens deve a virtude da sua vida pelas lutas que eles passaram. Boa parte de nós homens devemos as virtudes, as alegrias das nossas vidas, as conquistas, as lutas que nós enfrentamos. Elas vão nos moldando, vão nos capacitando, vão nos fazendo confiar mais em Deus, porque só quem já venceu um gigante pode se levantar para vencer outras batalhas, outros guerreiros, outros exércitos. Só quem venceu o urso e leão pode se levantar para enfrentar Golias. Você está aí em nome de Jesus? Então, as lutas têm propósito, as dores têm propósito. E eu sempre vou dizer, eu não tenho problema em sofrer, eu tenho problema em sofrer sem propósito. E talvez essa luta que você está perguntando, o porquê? Por que eu estou passando por isso? O porquê que eu estou enfrentando isso? Talvez a pergunta mais correta seria, para quê? O que Deus quer me ensinar com tudo isso que eu estou vivendo? O que Deus quer moldar em mim com tudo isso que eu estou enfrentando? Deus quer levar você em um lugar de dependência. Você crê nisso em nome de Jesus, querido? Deus não prometeu ausência de problema, Ele prometeu crescimento em meio aos problemas. Você crê nisso em nome de Jesus? Deixa eu ser profeta na tua vida. Levanta a tua mão. Deus prometeu, querido, crescimento em meio às dores, avanço em meio aos problemas. Você consegue entender isso em nome de Jesus? Você pode dar um glória a Deus aí de seu lugar? Aleluia! Deixa a minha voz como estava, que eu estava me ouvindo bem. Me ajuda aí. Problemas são inevitáveis. Você já percebeu, né, irmão? Não tem como não passar por luta. Não tem como passar por dificuldade. Não tem como. Eles são inevitáveis. Agora, o crescimento é opcional. Diga comigo. Problemas são inevitáveis. Está aí. Vai acontecer uma hora ou outra. O chicote vai estralar. Mas o crescimento é opcional. Eu gosto muito daquela ministração do Cláudio Duarte, que ele disse que a mulher chega até a igreja e fala, pastor, ora para acabar os meus problemas. Ora porque eu não quero mais ter problemas. E o Cláudio Duarte coloca a mão sobre a cabeça da mulher e diz, Deus mata ela. E a mulher tira a mão e fala, misericórdia, pastor, não é isso. E o Cláudio Duarte vai dizer, olha, se você não quer ter mais problemas, só tem uma maneira, morrendo. Não tem como, na vida vai ter lutas, vai ter desafios, vai ter gigantes. Mas tudo isso tem um propósito, você crê nisso? Tudo isso é para te fazer crescer, porque as lutas são inevitáveis. Mas se você usar elas da maneira correta, elas vão te fazer crescer, vão te fazer prosperar, vão te fazer alcançar lugares que você nunca imaginou. Você crê nisso em nome de Jesus, querido? Sabe, chega um momento que a gente tem que assumir responsabilidade. E maturidade, crescimento é isso, é assumir responsabilidade. Quando eu era menino, arrumei uma briga na rua. E geralmente eu apanhava. E quando menos eu espero, estava minha mãe correndo para separar a briga, para me ajudar. Mas isso é coisa de menino. Menino arruma confusão, é a mãe que tem que resolver. Menino arruma problema, é os outros que tem que resolver.
Mas o homem, quando ele cresce, querido, aí ele começa a resolver os seus problemas, ele começa a ter maturidade para dar uma resposta, para ser solução. Você está aí em nome de Jesus. Deus está dizendo para você que esses problemas estão moldando a tua vida, para que você venha dar uma resposta, para que você venha crescer, para que você venha expandir, avançar, porque essas lutas vão te levar em lugares que você nunca imaginou acessar, porque Deus está formando em você, através das lutas, através, sabe, das dificuldades. Deus está levando você a viver coisas maiores. Você crê nisso? Em nome de Jesus, irmão. Então tem que crescer, não tem jeito, irmão. Não dá para ficar pequeno a vida inteira, criança a vida inteira. Ser criança por um momento é bom, ser criança a vida inteira é um desastre. E tem gente, irmão, que só tem tamanho sem vergonhice, mas não cresceu. Porque crescimento não tem nada a ver com tamanho. Tem a ver com responsabilidade, maturidade. E a minha mãe dizia, tem gente que só tem tamanho sem vergonhice. Querido, por que nós estamos enfrentando tudo que nós estamos enfrentando? Porque nós estamos no meio de uma geração de meninos. E meninos não têm compromisso com a palavra lançada. Meninos fazem manha, choram para conseguir as coisas. O maior desastre são meninos que estão casando, que não têm responsabilidade. Porque homem anda rasgado para sustentar a família. Meninos andam com iPhone no bolso e a família passa necessidade. Ah, cutuca alguém e fala, está entendendo? Deus está falando. Menino só pensa no prazer próprio. Ele quer, chora, faz escândalo. E o grande problema dessa geração, querido, é porque nós, os pais, estamos criando filhos, quando na verdade devemos estar criando homens que vão casar, que vão assumir compromisso, que vão ter responsabilidade, que vão ter, querido, que passar por dias difíceis, e nós não vamos conseguir evitar esses dias, porque é exatamente esses dias que vão moldar a vida deles, para que eles possam, querido, dar uma resposta diante disso tudo. Você está aí em nome de Jesus. Qualquer grande crise hoje dentro da igreja, a igreja tem sido tomada por meninos, gente que não cresceu, não amadureceu, que você não pode confiar na palavra, querido. E meninos não vão para a guerra. Você está aí em nome de Jesus, me dá um sinal. Deus está falando para você, eu estou usando tudo isso para treinar você, eu estou usando tudo isso para moldar você. Deus não permite luta para te matar, Deus não permite dia difícil para te matar, mas para que você tenha testemunho para contar, para que você pare de contar a história dos outros e comece a contar a sua própria história, daquilo que Deus fez por você, da onde Deus te tirou, como Deus te livrou, como Deus te usou. Você está aí em nome de Jesus, me dá um sinal aí. Você não pode controlar as tempestades, mas pode fortalecer as suas estruturas. Não dá para controlar tudo, irmão. Eu estava vendo uma matéria agora essa semana, acho que foi ontem. E lá em Minas, acho que você viu isso aí. Um cara de 35 anos, viciado, várias passagens na polícia. Se relacionou com uma menina de 12 anos de idade. Consentimento da mãe. E esse caso foi parar na justiça, não sei se vocês viram isso aí. E um juiz, irmão, assinou que um cara de 35 anos, viciado, com várias passagens na polícia, que se relaciona com uma menina de 12 anos, porque na lei, se você se relacionar, se alguém se relacionar com qualquer jovem menor de 14 anos, independente se ela concebeu ou não, se ela liberou, é crime. Mas um juiz, 2 juízes lá, conseguiram assinar que um cara de 35 anos, se relacionando com uma menina de 12 anos, se constitui uma família. Mas isso veio de um juiz. Isso veio de uma autoridade. E aí que me assusta. E aí que eu penso como igreja, cara, se a igreja não crescer, se a igreja não ficar
Parar de perder tempo com coisas que não têm importância alguma, com coisas que não edificam. Querido, a gente vai ter que amargar essas coisas. Você tem que crescer para dar uma resposta. O que Tiago está dizendo é que as lutas e as provações que nós passamos é para causar em nós maturidade, responsabilidade. Eu estou num momento da vida que, se eu errar, não sofre só eu. Você sabe o que é isso, né? Quando eu era menino, quando eu tinha 16 anos, 17 anos, se eu errasse, eu tinha meu pai, tinha minha mãe, tinha a casa do meu pai. Mas depois que eu casei, se eu erro, não sofre mais eu. Sofre a minha esposa, sofre quem está debaixo do meu comando. E Deus está falando para algumas pessoas aqui, acabou o tempo de errar. Seja profeta na vida de alguém, coloca a mão no ombro dele e diga para ele, acabou o tempo de errar. Acabou o tempo de achar que você pode parar na hora que você quer, que você pode fazer o que você quer. Ah, pastor, está difícil, então eu vou parar. Quem disse que luta é autorização para você desistir? Quem disse que luta é uma autorização para você parar? Deus está falando que se você persistir mesmo nas lutas, Ele vai agir através de você, Ele vai se mover através de você. Deus está dizendo que se você continuar, perseverar mesmo nas lutas, Deus vai moldar o teu caráter, vai moldar a tua estrutura. Você está aí em nome de Jesus. As lutas que você está passando hoje será o seu testemunho de amanhã. Você crê nisso em nome de Jesus hoje? Ah, meu Deus, tem alguém me entendendo? Ah, você precisa guardar isso. Os problemas são inevitáveis, estão aí. O que você vai fazer com eles? Querido, o problema é que tem muita gente tentando administrar as dificuldades. Dificuldade você não administra, problema você não administra, você resolve. Não dá para evitar, vai ter que crescer, vai ter que passar de fase. Acabou o tempo de ficar jogando com o controle desligado. Você está aí ainda em nome de Jesus? Você não é mais café com leite, irmão. Quem lembra do café com leite? Quem lembra? Quem é dessa época? Né? Você já foi café com leite, hoje você não é mais. Não adianta você ficar aí tentando ficar escondido e achando, diabo, eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Não, irmão. Na guerra ou você luta ou você morre. Você está aí em nome de Jesus? Você já está em guerra. Agora você vai precisar decidir, eu vou crescer, eu vou lutar ou vou morrer. Você não é mais café com leite. Você está aí, é a resposta que você dá. Alguém disse que a vida é 90%. É 10% daquilo que acontece conosco e 90% como nós reagimos. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei se as pessoas que passaram pela sua vida causaram mais danos do que benefícios. Mas eu sei que você pode reagir. Você pode reagir mesmo depois de um dia mau. Você pode reagir mesmo depois de um desemprego. Você pode reagir mesmo quando as pessoas vão embora. Você pode dar uma resposta positiva. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está tocando no meu coração. Tem gente que está reagindo da maneira errada. A pessoa foi embora e você está se diminuindo. Você está se trancando em um quarto escuro. Você está se cada vez mais se roubando, sabe? Se desvalorizando. E Deus está falando para você, ir embora, você não pode evitar, mas você pode dar uma resposta. Que não tem como segurar ninguém, irmão. Deixa aí. Eu digo que eu não sirvo para criar passarinho, porque a porta da gaiola está sempre aberta. Você ainda está aí em nome de Jesus? Mas a resposta que a gente dá diante daquilo que acontece conosco. Então a vida é 10% daquilo que acontece, 90% como eu reajo. Como é que eu reajo depois que eu ouço falar mal de mim? Como eu reajo depois que eu perco uma oportunidade, um emprego, quando alguém vai embora, quando uma doença chega? Como eu reajo quando as coisas ficam difíceis? Isso é o que vai separar um dos outros, aqueles que vão vencer e aqueles que vão ficar se lamentando. Porque dificuldade está todo mundo passando. Não está fácil para ninguém, amém? Deus usa a pressão para produzir expansão. Você crê nisso em nome de Jesus? Ah, você precisa guardar isso. Deus usa a pressão para produzir expansão. Tudo que você está passando agora é um instrumento de Deus para te fazer crescer.
De manhã aqui nós ouvimos uma pregação sobre odre velhos e vinho. Qual que é o problema do odre velho? Ele não expande mais. Ele não cresce mais. E porque ele não expande mais, porque ele não cresce mais, ele não suporta a pressão. Então Deus está usando a expansão, a pressão para causar expansão em você, para te fazer crescer. Sabe o que eu vejo? É que tem muita gente explodindo, porque já não consegue mais crescer. Posso te falar a verdade, querido? O seu salário já não é mais suficiente. A sua renda já não é mais suficiente. Você sabe disso. Sabe, as lutas que você está enfrentando agora, não é as mesmas lutas de 2, 3 anos atrás, elas aumentaram. O grande problema é que as lutas aumentaram, o grande problema é que a pressão está maior, mas você continua a mesma pessoa de 5, 6 anos atrás. A mente não mudou, a mente não transicionou. Você continua resolvendo problemas que cresceram de maneira antiga. Você precisa expandir. Não adianta reclamar, irmão. Eu tenho falado isso, não adianta chegar lá no posto de gasolina, que vai abastecer o seu carro, e falar para o frentista: nossa, a gasolina está cara. Ele sabe, ele trabalha lá. Não adianta chegar no caixa do mercado e passar compra e falar: nossa, R$1.000, e a mulher não vai fazer nada. O que você precisa, querido? Você precisa expandir, você precisa olhar e pedir para Deus uma resposta, pedir para Deus uma direção. Querido, se você tem vivido com uma renda só, se prepara, porque vai piorar. Sabe o que Deus está falando para você? A pressão quer te fazer expandir, quer te fazer crescer, quer te fazer enxergar oportunidades aonde ninguém está enxergando. Você está aí em nome de Jesus. Eu vou te falar um negócio e você guarde isso. Não estou falando para ninguém sair do trabalho, do emprego, mas você nunca vai ver um CLT rico. Vixe, olha aí. Vou falar de novo, você nunca vai ver um CLT rico. Deus está falando para a gente aqui, está na hora de você começar a pensar. Não precisa sair do lugar que você está, não. Porque o lugar que você está te proveu o pão, e glória a Deus por isso. Mas em vez de ficar na internet olhando a vida dos outros, por que que não monta uma loja, não tenta fazer alguma coisa, não tenta crescer, expandir? Porque a pressão é para te fazer crescer, expandir. Você está aí em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Reclamar, murmurar não resolve. Eu não vejo ninguém bem sucedido que anda reclamando. Eu não vejo nenhum murmurador bem sucedido, porque murmuração atrai serpente. Gente murmuradora só atrai serpente, gente igual a ela, que reclama de tudo. Se faz sol, reclama. Se chove, reclama. Se está trabalhando, reclama. Se está desempregado, reclama. Gente murmuradora. Deus quer usar as dificuldades do nosso tempo a nos fazer crescer. Porque só Deus pode fazer alguém prosperar em terra seca. Você está aí em nome de Jesus? Só Deus pode fazer um homem prosperar em tempos de crise. Você está aí em nome de Jesus? Só Deus pode fazer alguém crescer em tempo difícil. Deus está dizendo para você nessa noite: eu sou o teu provedor, eu sou o teu Deus. A promessa é que eu estaria contigo todos os dias da sua vida. Você pode aplaudir Ele mais uma vez? Grandes batalhas revelam grandes chamados. Querido, se você não está passando por luta, se você não tem enfrentado grandes batalhas, você vai ter conquistas pequenas. Grandes batalhas revelam grandes chamados. Diga comigo: grandes batalhas revelam grandes chamados. Mandei os boletos dessa semana da igreja para os meninos que me ajudam aí. E só um deles era 20 pila, outro 5. Eu falei: a gente tem que escolher agora. Eu volto para aquela igreja que pagava R$600 de aluguel, ou vai para cima, ou vamos avançar.
As nossas lutas não é a mesma luta do começo. Mas o que nós estamos vivendo também não são as mesmas coisas. Tem alguém aí em nome de Jesus? Então, tá difícil, mas só tá difícil para quem está guerreando. Só está difícil para quem tem esperança, e quem tem esperança de algo está se movimentando. Você está aí em nome de Jesus, irmão. Deus vai encontrar você no seu movimento. Deus vai encontrar você quando você decidir levantar, perseverar, mesmo no dia difícil, porque Deus, querido, pode mudar a história do homem em segundos. Você está aí em nome de Jesus. É isso aí. Grandes batalhas revelam grandes chamados. Esse mês que passou aqui agora, como eu recebi propostas, como eu recebi propostas, e a gente precisa ter sabedoria em Deus, para saber o que é de Deus e o que não é. Hoje, a minha esposa sabe disso. Hoje, se eu quisesse, eu montava uma agência com 40 carros bons, para me cuidar, e ganhar uma porcentagem boa de cada carro, sem colocar R$1. E Deus falou, esses dias, ela sabe disso, recebemos uma proposta, quer nos ajudar aqui no gabinete, quer... Deus não me chamou para ser vendedor de carro, e nem para ser político, Deus me chamou para ser pastor. Você está aí ainda em nome de Jesus? O que Deus me chamou vem primeiro. E quando Deus entende que isso não está em negócio, o próprio Deus se responsabiliza em cuidar da tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus, irmão? Às vezes você fala, poxa, parece que eu estou recebendo. É porque já viram que Deus tem algo na tua vida. Crescer é desenvolver estrutura interior, querido. Crescer é desenvolver aqui dentro um espírito inabalável. Um espírito que não se abate. Que continua mesmo no dia difícil. Que continua mesmo quando tudo parece que está dando errado. Teve dias na minha vida que eu pensei comigo, falei, rapaz, meu Deus, tudo que tinha que dar errado já deu. E às vezes o fundo do poço é o melhor lugar, porque o fundo do poço nos mostra que ainda tem uma saída. O grande problema é que tem gente que chega no fundo do poço e continua cavando. A coisa mais sábia que você pode fazer é quando chegar no fundo do poço parar de cavar. Pastor, cheguei no fundo do poço, estou perdendo a minha família, já me envolvi com vício, com droga, com prostituição. A minha pergunta é, você vai continuar cavando? Ou você vai fazer o que o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Deus está falando para a gente aqui, é tempo de parar de cavar. Você já chegou no fundo do poço, vai cavar mais. É tempo de cair em si e voltar para aquele lugar que você nunca deveria ter saído. Sabe o que eu gosto do filho pródigo? É que ele inventou o problema e ele mesmo resolveu. Ele saiu de casa, ele inventou o problema. Não era para ter saído. Saiu e foi para um lugar distante, ele inventou o problema. Gastou tudo, ele inventou o problema. Ele arrumou o problema para ele. A casa do pai estava bem, o lugar era o lugar certo, mas ele inventou o problema para ele. O que tem de gente arrumando problema, irmão? Para si mesmo. E como você arruma problema para você? Quando você desobedece, quando você quebra princípio, quando você gasta mais do que ganha, quando fala mais do que deve. Tem gente aqui que conseguiria resolver um monte de problemas se ficasse em silêncio. E o filho pródigo, ele arrumou o problema. Mas quando ele perdeu tudo, e eu sempre digo, não espera perder tudo para voltar. Não precisa. Viu que está errado? Volta. Quanto mais longe você for, mais difícil vai ser o caminho da volta. Mas diz que quando ele percebeu que perdeu tudo, a Bíblia vai dizer que ele caiu em... Existe um tombo que é bom. É quando o homem cai em si. Quando ele olha e diz, cara, eu errei. Lá na casa do meu pai, até os empregados vivem bem. Eu vou voltar para lá. Porque lá na casa do meu pai, até os empregados comem bem. E quando ele faz o caminho de volta, ele chega na casa do pai, o pai abraça ele. Ele queria ser só um servo.
Mas o pai falou para ele: aqui você é um filho. O pai dá roupas novas, anel novo, sandálias novas. O pai faz festa, celebra. E o pai diz: esse filho estava morto. Não diz estava perdido, diz estava, mas reviveu. Tem gente aqui que é noite de reviver. Porque estar respirando não significa que você está vivo. Estar comendo não significa que você está vivo. Estar bebendo não significa que você está vivo. O que significa, o que autentifica que você está vivo é quando você está com o Pai. O Pai não diz esse filho estava perdido, o Pai diz esse filho estava morto, mas reviveu. O que é maturidade? É saber que tem decisões que vai nos matar, mas tem decisões que vai nos dar vida. Tem decisões que vai paralisar o que Deus tem para nós, mas tem decisões que vai avançar, vai acelerar aquilo que Deus tem para nós. As decisões que nós tomamos em dias difíceis são importantes. As decisões que nós tomamos na hora da raiva, na hora da ira, são importantes. Uma coisa eu aprendi, maturidade é isso, é você ir aprendendo. Lá em casa nós não brigamos se nós estivermos irados. E quando eu falo briga, é discutir sobre alguma coisa. Nós não falamos sobre algo se alguém estiver errado, porque vai ofender sem precisar, vai gritar sem precisar. A ira não provoca a justiça. Você já percebeu que tem coisas que você tivesse saído durante 5 minutos e voltado depois, você teria agido diferente? Tem um meme aí: quem come o que quer, veste o que cabe, né? Eu vi a pastora Sandra postou lá: quem come o que quer, veste o que cabe. Quem come o que quer, quem fala o que quer, irmão, passa coisas desnecessárias. Então, maturidade vai desenvolver você para lidar com gente difícil, ambiente difícil, situações difíceis. As provas estão isso aí, para te formar, para lidar com gente difícil. O nosso chamado é lidar com gente difícil, irmão. Você está aí em nome de Jesus? O nosso chamado é para resolver situações difíceis mesmo. Mas como Deus vai nos treinar com as lutas que nós estamos passando? Tem coisas que eu fiz no começo do meu pastoreio que eu jamais faria hoje. Tem resposta que eu dei no começo do meu pastoreio que eu jamais daria hoje. Outra coisa de maturidade é saber o que merece uma resposta e o que merece desprezo. Eu não fico gastando meu tempo e a minha força com qualquer situação. Tem coisa que chega para nós que entrou aqui, saiu aqui, a vida segue. Porque antes de você se preocupar com o que estão falando de você, você precisa saber quem está falando. E dependendo de quem está falando, segue a tua vida. Tem gente que quer falar de você, mas não construiu nada. Tem gente que quer falar de você, mas não cuida nem da família. E você não leva isso para o coração, segue a tua vida. Agora, se a pessoa que está falando, ela tem algum exemplo para te dar, ela construiu alguma coisa, ela é pessoa de Deus, aí você para e analisa, porque ela pode ter razão. Então, mais do que se preocupar com o que estão falando, é quem está falando. Isso é maturidade. A gente precisa chegar nesse nível. Esse nível que eu sempre estou dizendo, que as pessoas falam sobre nós é problema. O que Deus sabe sobre nós é problema. Sabe, irmão, guarda isso que eu vou te falar. Quando Deus quer abençoar a tua vida, Ele não vai fazer uma consulta sobre você. Eu sempre estou dizendo isso. Quando Deus quer usar você em um ministério, quando Deus quer levantar a tua vida, quando Deus quer te dar visibilidade, Deus não vai sair por aí perguntando: ô Marcelinho, o que você acha do pastor Marcos? Ah, ele é bacana, mas não. Quando Deus quer abençoar você, irmão, Ele vai consultar só o seu coração. E se Ele entendeu que o seu coração chegou no nível que Ele pode liberar você para viver coisas novas, Ele vai liberar para a glória de Deus. Você crê nisso em nome de Jesus, irmão? Então, qual que é o objetivo central de tudo que nós estamos vivendo? É ser aperfeiçoado. É chegar num nível que não nos falte virtude alguma. É chegar num lugar de que a gente seja perfeitos e íntegros. Sabe, uma pessoa íntegra. Não é uma pessoa que falta algo, é uma pessoa por inteira.
Quando Deus foi testemunhar de Jó, foi um dos primeiros atributos que Deus usou para Jó. Viste Jó, meu servo, homem íntegro, homem por inteiro. O que tem hoje, o que mais tem é gente pela metade. Quando está na sua frente é uma coisa, quando não está perto de você é outra coisa. Querido, dá valor para pessoas que é a mesma pessoa na sua frente e quando você não está. Íntegro, homens inteiros, pessoas inteiras, que não muda com a situação, que não muda o discurso, que você pode confiar. Eu sei que não está fácil. Eu sei que todos nós estamos enfrentando gigantes difíceis. Eu costumo dizer, irmão, que nós estamos vivendo a era de Faraó. Sabe quando o povo de Deus lá no Egito falou, olha, nós queremos adorar, e Faraó começou a escravizar? Essa era que nós estamos vivendo, era de tributos caros, imposto caro, o salário não acompanha os gastos. Você já percebeu isso, sim ou não, irmão? Se não, eu vou te pedir dinheiro emprestado. Não bate a conta. Não tem como um trabalhador ganhar R$ 1.700 e viver. Que é a maioria que as pessoas estão ganhando hoje. Ontem eu fui com a Raquel na Cacau Show. Comprei um chocolate para ela, um para Helena, um para a Bispa. Gastei R$ 100 e os olhos da Raquel foram assim. Pai, eu falei, pensa bem o que você vai fazer da sua vida. Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Que o negócio está brabo. E se a gente não entender, irmão, que a gente não pode ficar negociando com o Faraó, porque a mente pequena diz assim, eu vou trabalhar na hora do culto e acha que isso vai resolver tua vida. Isso vai te levando para longe do Pai, te afastando. Cuidado, irmão, para você não pegar coisas que Deus não pediu para você pegar. Diga comigo, novos níveis, novas responsabilidades. Mudou, né, irmão? A nossa conta era de R$ 30, R$ 50. Novos níveis, novas responsabilidades. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O boletão do carro está aí, tem que pagar, não tem jeito. Novos níveis, novas. A Vitória. Faz 3 meses que eu não vejo a Vitória. Só trabalhando no hospital, pagando conta. Aleluia. Novos níveis. Não tem como crescer sem responsabilidade, irmão. Você tem um boleto para pagar? Cadê os homens da igreja? Cadê? Levanta a mão assim. Homem de verdade tem barriga, boleto para pagar e uma mulher braba em casa. Daniel só não tem barriga, mas tem boleto. Homem de verdade tem dor de cabeça, irmão. Não tem como. Esse dia a bispa mandou um vídeo para mim no Instagram, que o cara falando que a melhor coisa que uma mulher pode fazer é gastar o dinheiro do homem, que vai fazer ele trabalhar. Falei assim, olha, aleluia, tá vendo, nossa irmã? Mas o que é isso? Responsabilidade, novos níveis, novas responsabilidades. Se você quer, querido, viver ali na margem, se você quer, sabe, só viver ali no seu cantinho, eu não quero ter problema, eu não quero ter dor de cabeça, eu quero a minha vidinha, então se prepara para ter o que todo mundo tem, para viver o que todo mundo está vivendo. Mas se você quer viver coisas maiores, se você quer viver coisas grandes, se prepara para assumir responsabilidades. Deus está chamando você para viver o extraordinário. Você está aí em nome de Jesus, irmão. Coisas maiores estão esperando você. Você consegue levantar a tua mão? Eu quero profetizar isso na tua vida. Coisas maiores estão esperando por você. Tem coisas prontas da parte de Deus e você vai acessá-las em nome de Jesus. Você quer nisso para a glória de Deus, irmão. Quem cresce suporta, irmão, o que antes parecia insuportável. Quem cresce suporta. Tem coisas que hoje mexem com você, mas que não vão mexer mais. Tem coisas que, #chateado, que não vão te chatear mais. Porque você cresceu. O que eu quero falar para você é que os problemas não vão diminuir. É você que precisa crescer. Diga comigo, os problemas não vão diminuir.
Eu preciso crescer. Pastor, eu não quero ministério na igreja, porque eu não quero ter trabalho. Amém, mas você nunca vai viver as bênçãos que o ministério derrama sobre a vida de um homem. Nós ouvimos uma palavra aqui hoje. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Você está aí em nome de Jesus? Pastor, eu não quero ter problema. Amém, é um direito seu, mas quem não tem problema, não cresce. Não avança. Olha para mim, você precisa ter coragem para se decepcionar. Pastor, eu não quero me decepcionar. Vai ter que morrer. Vai ter que morrer. Coragem para se decepcionar. Diga comigo, coragem para se decepcionar. Tem gente que você vai confiar e vai dar errado. Tem gente que você vai apostar e vai dar errado. Mas você precisa ter coragem para se decepcionar. Não tem problema não. Me decepcionei, bato a poeira e vou continuar a minha vida. Não vou parar não. Você tem que ter coragem, além de decepcionar, para decepcionar outras pessoas. Para de falar sim para todo mundo, irmão. Quando você agrada a todo mundo, você desagrada a você. E para de ficar tentando sempre justificar. Antigamente alguém pedia para mim um carro emprestado. Eu falava tanta coisa, não posso te emprestar porque não tem seguro. Não posso e pronto. Não curta o negócio, deixa o negócio tranquilo. Fica colocando peso, não. Então você vai ter que ter coragem para decepcionar a gente. Para de falar sim para todo mundo, porque quando você fala sim para todo mundo, você fala não para você. Tem gente que vai te pedir grana e você vai falar, não, cara, você já está enrolado, seu problema não é dinheiro, seu problema está aqui, ó. Coragem. As minhas filhas sabem disso. Desde quando elas ligam lá em casa e a bicha fala, não. Eu falo, vixe, vamos pensar, não. Ah, mas vão ficar chateadas, mas passa. Né? Passa. Não. Sabe, irmão, eu estava sentado com um grupo eu já estou terminando, que só tinha empresário. Gente que está vivendo em um nível maior do que a gente. E um dos empresários falou assim, meu filho está para fazer 17 anos agora. E eu vou pôr ele para moer. Ele vai trabalhar nessas empresas que fabricam lanche, ele vai trabalhar em metal, ele vai fazer alguma coisa para ele dar valor no dinheiro, no trabalho. E aí depois que ele moeu uns 2 anos aí, trabalhando em supermercado, em qualquer outro lugar, aí eu vou chamar ele para perto e vou perguntar se ele entendeu. Pai que livra os filhos do deserto, formam filhos fracos. Guarda isso que eu estou te falando. Pai que livra os filhos dos desertos, formam filhos. Eu estou falando de cara que tem dinheiro, estou falando de cara que nem eu não, irmão. Que poderia chegar para o filho e falar, olha, tá aí, ó, vai fazer sua vida. Não, ele vai começar lá. Ele vai moer, alguém mandando nele, vai lavar banheiro. Porque isso vai formar nele uma pessoa. Isso vai formar nele um caráter. Posso falar a verdade? Lá em casa eu sou mais tranquila, a bispa segura mais. Mas muitas atitudes dela formaram nas minhas filhas. Coisas que, se a gente tivesse falado sim, não tinha formado. Larissa, graças a Deus, está com a vida dela já mais resolvida do que eu na idade dela. Mas por quê? Porque quando Deus quer formar alguém, Deus vai falar mais não do que sim. O não de Deus também é benção. Diga para a pessoa que está do seu lado, o não de Deus também é benção. Se coloca de pé. Esses dias a Larissa e o João estavam conversando comigo e com a bispo. Para a glória de Deus, estão indo para o segundo apartamento deles. Eu falei, olha, na idade de vocês eu só tinha dívida. Então não reclama não. Não. O não de Deus também é isso. A primeira coisa que Deus deu para o homem lá no jardim foi um não. Não coma. Foi a primeira coisa que Deus deu para o homem no jardim. O problema é que a gente às vezes se emburra com o não de Deus e quer quebrar o princípio sem saber que o não de Deus está nos guardando. Você está aí em nome de Jesus?
As dificuldades que você está enfrentando não é para te parar, é para formar Cristo em você. Num ponto que não te falte virtude alguma, e que você seja alguém inteiro. Deus quer que você seja alguém inteiro, completo. Amém? Você consegue entender isso? Eu já perguntei na minha vida, por que que eu estou passando isso? Por que que eu estou enfrentando isso? E um dia Deus falou, muda a pergunta, para quê? O que que eu quero formar em você? O que eu quero construir em você? Querido, eu estou chegando numa época da minha vida que eu gosto de silêncio. Eu gosto da minha casa. Gosto de estar com a minha mulher. E a gente vai entendendo que as coisas vão transicionando. Eu já tive aquela época de gostar de estar com muita gente, muito barulho, muito amigo e muito churrasco. Mas hoje não, eu estou transicionando. A gente vai mudando. Por quê? Porque não dá para ser a mesma pessoa sempre. Às vezes algumas pessoas dizem, você mudou, mudei mesmo. Glória a Deus por isso. A gente muda e tem que mudar mesmo. Tem coisas que a gente falava lá uns 10 anos atrás que não dá mais para falar hoje. Tem brincadeira que a gente fazia 10 anos atrás que não dá para fazer hoje. Tem coisas que não servem mais. Tem coisas que não servem mais. Você está aí em nome de Jesus? Sabe, talvez essa luta que você está passando é a maneira que Deus encontrou de trazer você aqui hoje. Para dizer para você que essa luta não é para destruir você. É para formar algo precioso em você. Para que você tenha história, testemunho para contar. Aquilo que você venceu juntamente com Deus. Aquilo que você venceu, que sozinho ou sozinha seria impossível, mas Deus segurou em tuas mãos e te fez passar. Você está aí em nome de Jesus? A minha pergunta às vezes para Deus é se as lutas que eu estou enfrentando foi Deus que permitiu para extrair algo de mim, ou se é eu que fui lá e arrumei esse problema. Porque quando é eu que arrumo o problema, eu vou ter que fazer o caminho de volta. Mas quando Deus me leva no deserto, Ele me sustenta através do Espírito Santo. Tem dois tipos de lutas na nossa vida. As que Deus permite para moldar nossas vidas. Tem gente ruim que passou na tua vida, que só foi Deus formando Cristo em você. Você aprendeu a perdoar. Você aprendeu a silenciar. Porque ovelha de Cristo não fica gritando, dando show. Jesus Cristo é a ovelha muda que foi levado para o matadouro. Quem grita, faz espetáculo é bode. É bode que vai para a internet reclamar do outro, xingar o outro. Ovelha não faz isso. Ovelha, ela passa pela prova cabeça baixa, quietinho, sabendo que o bom pastor está ali e que o bom pastor vai cuidar dela. A pergunta é: para que Deus está permitindo você passar por isso? O que Deus quer te ensinar? Eu aprendi que gente ruim não aprende com a dor. Não aprende com a dor. Eu já vi gente, David, pastor Everton, passar por tanta coisa difícil e não melhorou. Porque não é a dor, não é a prova, é Cristo em nós. Vai passar pela doença e vai melhorar. Tem gente que fica pior. Passou pela crise financeira, quebrou, agora vai ficar mais humilde. Não, quando começa a levantar, já empina o nariz de novo, já acha que pode sair pisando nos outros. Se não aprendeu, vai voltar para o mesmo lugar. Porque a escola de Deus não é como a escola da prefeitura, que as pessoas passam de ano sem aprender. A escola de Deus você só passa depois que você aprende. A gente pega agora aí os meninos mais novos, já estão, é o 8º ano agora, 8ª série, nem sei mais. Você fala quanto é que é 15 mais 15 mais 2, eles vão fazer no celular, porque não aprenderam nada. Mas estão passando de ano, mas a escola de Deus não é assim. Se você não aprender com a dor, você vai ter que voltar lá de novo. Até que aquela dor te ensine
lição que ela veio para te dar. Algumas dores me ensinou a ser mais paciente, a falar menos, a postar menos a minha vida, a abrir a minha casa menos. Sua casa é seu porto seguro. Não é qualquer pessoa que pode entrar lá. Nem todo mundo pode saber da sua intimidade. Para de ficar falando quanto você ganha, isso é problema seu. Então, se você não aprender com isso que você está vivendo agora, você vai voltar a sentir a mesma dor até que você aprenda. Para de se emocionar. Para de se relacionar por carência. Quem se relaciona por carência se machuca. Se relacione por propósito. Eu não sou carente, irmão. Eu não preciso de tapa nas costas. Não preciso de ninguém falando. Não, eu não sou carente. Nós não nos relacionamos por carência. Não preciso de elogio. Não tem carência nenhuma. Mas se você continuar se relacionando por carência, você vai se dar mal. Você vai continuar se machucando, apostando a sua ficha em gente que vai te usar e vai te jogar fora. Deus quer tratar teu coração hoje aqui no altar. Deus quer fazer você crescer diante dessa dor que você está passando. Talvez essa dor tenha nome: a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da traição, a dor de uma quebra de uma sociedade, a dor de alguém que passou pela sua vida e causou transtorno. Mas Deus quer te fazer crescer diante dessa dor, te fazer superar essa dor. Você vai sair dessa dor mais forte, vai sair dessa dor contando testemunho. O peso da responsabilidade está vindo sobre você, mas também você vai viver o que você jamais viveria se não fosse essas lutas que você está enfrentando. Se você precisa de força para vencer alguma dor hoje, eu quero te convidar para vir aqui. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é o nome do teu gigante, eu não sei o que tem desafiado você. Talvez o medo te paralisou, talvez palavras paralisou a tua vida, e eu quero orar por você hoje. Eu quero que você entenda que a dor produz perseverança. A dor não pode paralisar, a dor não pode neutralizar aquilo que Deus tem para a tua vida. Não é porque algo deu errado que isso tem que se tornar um ponto final na tua vida. Deus ainda tem uma história linda escrita. Não é porque algo quebrou, não é porque algo saiu do controle que tem que se tornar um ponto final na tua vida. Você não vai sangrar a vida inteira, diz o Senhor nessa noite. Eu tenho bálsamo, eu tenho óleo, eu tenho cura para tuas feridas, diz o Senhor. Se você está me entendendo, sai do teu lugar rapidamente, em nome de Jesus. Enquanto o louvor adora o Senhor quer curar dores e quer usar essas dores como uma força que vai te impulsionar.